Salve, salve, fumetas de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Roca Drink. Eu sou o João e hoje estou com um convidado especialíssimo aqui, Rafael Barreiros, do blog. E bom, hoje, primeiro de tudo, antes de começar a vinheta aqui, eu vou falar pro pessoal, a gente tá fumando aqui no Rashid Amon-Ra, especialíssimo dado pela nossa Rashid maravilhoso, nosso patrocinador oficial, e no Beta Bowl, que é beta, né, pai, né, moleque? Então é isso, só pra não atrapalhar a nossa conversa, né, porque senão o bagulho fica chato pra caramba. E lembrando, a mangueira também é da Rashid, já vai esquecendo, né, moleque? É, tá moscando. Tô moscando pra caralho. Bom, mas vamos voltar do início. Ô, Silveira, solta um voltar aí. Vamos começar igual o blog? Vamos. Então vamos, moleque. Então, peraí. E aí, seus alcoólatras, fumetinha louco? E aí, seus noia, beleza? Roda a vinheta e vamos começar, moleque. Voltamos aqui fumando e bebendo e fumando. Cheers. Cheers. Velho, vamos lá, primeiro de tudo, se apresenta pro pessoal, né? Fala quem você é, da onde você veio. Eu sou o Rafael Barreiros, eu fundei o blog do Arguile. Quantos anos? 29. Caralho, tá há quanto tempo longe do crack? Faz uns 3 meses. As dúvidas que eu tenho é por que você resolveu assim do nada fundar... Primeiro, vamos voltar antes dessa pergunta. Como foi seu início no mundo do Arguile? O início no mundo do Arguile, cara, eu comecei fumando uns chininhas com um brother de um brother meu. A gente tava num rolê, tinha um chininha lá, o pessoal fumando, não sei o que, pô, tá legal, isso aqui, gostoso, pá. Ah, vamos comprar um, vamos. Fui lá e fui rachar com o brother. Aí eu lembro até hoje, cara, meu fumo preferido era alfaca manga. Caralho. Cara, esse fumo era sensacional. Aquele que vem pelinho na boca. Cara, era uma delícia, velho. E aí eu comecei a me interessar, né? Aí eu comecei a pesquisar, só tinha coisa de fora, até que eu falei, puta, deve ter alguém que queira entender também, né? Vou começar a escrever, aí eu comecei o blog. Legal. Bem louco! Quando você começou o blog, foi mais ou menos em que ano? Foi em 2008, o blog foi fundado dia 30 de junho de 2008. É, na época que o pessoal tava mexendo bastante na internet, começando na verdade, começando, né? a febre de Arguile aqui também. Você acha? Eu acho que sim, foi bem no comecinho, assim, começou a estourar. Legal! Assim, o seu fumo preferido na época então era alfaca manga. Depois qual foi seu segundo, assim, que você falou, nossa, esse aqui tá top pra caramba? Cara, aí, tipo, logo no começo, assim, como eu comecei a pesquisar em fórum de fora, eu fiz uma importação. Aí eu trouxe um Mia Eco no gelato, era um Arguile sensacional pra época, porque era só China, né, velho? Na hora que você pega o Mia, você fala, puta, é outra história, não sei o quê. Tem um respirozinho, funciona aí pra caramba. Exatamente. Muda o tipo de fumada. Vai durar e tal. E aí eu lembro que eu peguei, acho que um funnel, comprei carvão de coco, comprei coconara. Da hora. E aí eu comprei... Cara, que fumo que foi? Roman. Comprei Roman. Turkish Coffee da Roma? Rapaz, é um dos melhores fumos que eu já fumei na minha vida. Sim, mano, o Turkish Coffee era foda, amava esse fumo. Tinha alguns outros também, peguei Starbucks, Blueberry, Blue Mist. Blue Mist, mano, caralho. amava esse fumo. Pirates Cave, eram os fumos assim que quando eu comecei a importar que eu mais curtia. E assim, você sente diferente dos fumos de antigamente pros fumos de hoje? Cara, não sinto. Não sente? Não sinto muita diferença. Eu vejo que antigamente eles eram um pouco mais glicerinados. Fazia mais fumaça e também borbulhava mais. Isso. A duração da sessão não era a mesma coisa? Em geral a mesma coisa, não mudava muito. Cara, depois que você começa a fumar fumos bons, com carvão de coco e tal, a sessão muda, todo mundo passou por isso. Uhum. Então é a mesma coisa, assim. Eu lembro da primeira vez que eu fumei, eu tava com meu irmão tava com a galera dos meus amigos dele, assim, tava fumando de boa. E aí saiu a galera e deixaram o carvão lá em cima, eu era molequinho, eu olhei e falei, crianças, não façam isso em casa. Tava lá de boa e tal, eu falei, não, é minha chance, né? Via fumaça, eu queria ver como é que é aquela parada. Falei, quer saber? Vou dar uma puxadinha. Aí
puxei e falei, esse bagulho é bom, mano, é do caralho. Aí deixei uma cota, mas depois eu me interessei pra caralho e tá aí hoje, velho. Sim, puta que da Que hora. lindeza. Mas e aí, quando você começou o blog, você começou sozinho? Você sozinho. Depois de Escrevo quanto- Tudo escrito. Tudo escrito. Era blog mesmo, tipo, É. .blogspot.br. Exatamente. Era Blogspot. Aí, como eu sou da área de TI e tal, eu curto essas paradas, eu comprei um domínio, eu vi que começou a crescer, tipo, puta, 25 visualizações no dia. Eu falava, caralho! Tá estourando. Tá estourando 50, você fala, puta, demais. Aí eu fui lá e comprei um domínio, Legal. .com.br. Aí eu hospedei e aí comecei eu migrei tudo, né? Aí continuei escrevendo e depois de um tempo, acho que depois de uns 2 anos, comecei com vídeo. E o que você fazia nos posts escritos antes? Review? O que você fazia? Explicando sobre produtos. O carvão de coco, o que é a diferença dele para um carvão natural? Um Legal. carvão de limoeiro, esse tipo de coisa, o carvão prata, esse tipo de coisa, as comparações, o que é melhor de um e pior e comparando com os outros, assim. Legal, legal. E quando você começou com os vídeos e tal, você fazia também essa mesma fita ou você foi pra review Não, também? aí já era mais review mesmo, Review. unboxing e tal. Eu lembro que eu assisti uma unboxing sua, cara, que vocês compravam de caixa no blog. É porque eu fazia umas compras absurdas. Vira e mexe comprava com o pessoal também, amigos que eu acabei fazendo por conta do Arguile também. Eu fazia encontros, né? Então juntava uma galera, começava a E era fazer- na época do Orkut isso, né? Sim, o Gregorassi eu conheci no Orkut, por exemplo. Legal. Mas assim, juntava mó galera, fazia compra, comprava uma cacetada pra durar muito tempo, porque era caro o frete, pagava em dólar, a gente tava começando a trabalhar na época. Vocês eram molecão. Então Legal. não tinha grana. Caramba, velho, então tinha uma dificuldade. Tinha uma puta dificuldade, era foda. Cara, e primeira importação, não sabia quanto tempo demorava, eu entrava em fórum de importação pra ver como que fazia. Mó trampo. Caramba. Hoje vocês têm tudo na mão, velho. Hoje você vai na esquina, você acha uma tabacaria. É foda. Falar com loja internacional, se eles mandam pro Brasil e tal. Mas com isso também acabei criando vínculos com as lojas. Então o John, por exemplo, já troquei muito e-mail com ele. O Matt, que era do Hookah Company, ele vendeu o Hookah Company, mas também ele que me indicou comprar o Regal, por exemplo. Legal. Que foi o segundo Regal fabricado. Porra, do caralho. E eu ia comprar um KM, ele falou, não, saiu isso aqui, é bom pra caralho. Eu lembro que eu tinha uma dúvida quando eu assistia, eu tinha o quê? Eu tava começando o mundo Arguile, e aí eu assistia esses vídeos e você falava bastante, tipo, tinha bastante importância da Hookah Company. Company, Tinha Five Star. Five Star tinha Era a minha bastante. maior dúvida, assim, questão de conversa, como é que você conversava com o pessoal? Você falou que era por e-mail, às vezes por Orkut. Era mais por e-mail no começo, mas também começou a ter Facebook e tal, então o Messenger facilitava em alguns momentos, né? Legal. Mas e aí, no começo era e-mail, não tinha. quando você começou com os vídeos, aí você foi para as reviews. Quando você viu que precisava de mais gente produzindo e tal, você trabalhava na época, certo? Sim, sempre trabalhei. Com alguma coisa fora do Arguile, eu imagino. Fora do Arguile. Comecei a trabalhar com vendas e depois comecei a trabalhar com TI, que é a minha área. Legal. E aí quando você viu que não dava pra postar todo dia, que você falou, opa, peraí. Não era nem questão de postar todo dia. Eu tinha uma frequência boa, tipo a cada 2 dias, 3 dias, no escrito. No vídeo aí já era uma, 2 vezes por semana. Só que eu falei assim, pô, tem mais gente que conhece. Tem mais gente que pode contribuir e opiniões diferentes. Legal. Eu acho que é muito importante isso. Sim. E aí, você vê pessoas que conhecem ou que conheceram por conta do blog, mas foram pesquisar também. O Silveira é um grande exemplo disso. O Gregorassi, ele já conhecia também. E aí, puta, vem cá, vamos contribuir pra todo mundo junto. E aí qual momento você virou e falou, não, agora vai ser o canal. Que eu vi que eu entrei na sua página pessoal do YouTube, eu vi que você tem vídeo de review lá. Porque teve uma época que eu não tinha eu esqueci a conta, por exemplo, eu troquei. E aí eu nem vi que eu tava upando no meu canal pessoal, tá ligado? Caralho. Você entrou no YouTube e foi em que ano com o blog? Mas eu acho que foi em 2010. Isso que você entrou, você não entrou sozinho. Eu entrei sozinho no começo. Você entrou sozinho. Acho que foi sozinho no começo. E aí você chamou a galera, dando opiniões diferentes, e aí você viu que E gente do Brasil inteiro, né? Isso que era da hora também. Caralho, velho. Puta, os encontros eram demais, cara. Você conhecia gente. Puta, aí tinha um colaborador que de outro estado, ou o leitor que vinha de outro estado. Toda sexta-feira era um encontro com os leitores. Então eu ia fumar com os caras e tirar dúvida e conhecer mesmo. Essa era a brisa. E aí era perto do aeroporto de Congonhas. Então muita gente vinha de fora numa sexta-feira e já ia pro Ficava encontro pra ali. gravar.
Legal, bacana. Uma dúvida também que eu tenho bem grande, que eu acho que a gente nem trocou ideia sobre isso antes, é sobre você ter continuado no canal e depois de um tempo eu vi que, assim, o canal dá uma parada. Deu uma parada. Por quê? Cara, trampo e tempo, basicamente. Não tinha muito mais o que falar, eu não sei, desanimei. Muito mimimi, aí entrou muita coisa de Facebook, galera só queria ver grupo de Facebook. Aí eu me desencanei, assim. Você não acha que você voltaria fazendo alguma coisa tipo relacionada ao Facebook hoje também? Não tenho mais interesse, assim. Acho que já foi minha época. Deixa vocês, os moleque novo bom, assim. Aí... Que moleque novo bom? Jamais, cara. Olha, eu me espelhei bastante em vocês, todos vocês, velho, do blog. Todos os canais estavam começando lá no início, tudo xixi misturado. Foi assim, uma puta aula. Tanto que o Saka mesmo saiu do blog, né? Sim. E ele foi lá e abriu o canal. A minha história com o Saka é muito legal. O Saka, ele também era leitor do blog e aí ele trabalhava na rádio AM, eu não lembro onde que era, na Paulista. E ele me chamou pra fazer uma entrevista. Caralho. Ao vivo na rádio AM, tá ligado? Mas sobre Arguile? Pra falar de Arguile. Era Gazeta, acho que era Gazeta. Caramba, velho. Aí conversando com ele radialista, né? Eu falei assim, cara, e se a gente fazer um podcast? Não lembro quem que deu a ideia, acho que foi ele. Vamos fazer um podcast disso. E aí começou o ArguileCast. Caralho, velho, genial. E na época o podcast tava no blog. E na época que o podcast tava alto pra caramba. Sim, a galera tava ouvindo. Muita gente ouvia podcast, né? Sim, hoje mesmo eu vou lá nos aplicativos Deezer, Spotify, e eu vou lá procurar podcast de várias fitas. Sim. Procuro de games, procuro de tudo. E é da antiga, tipo, eu falo, eu ouvia podcast pra caralho. Sim, pra caralho. Hoje em dia não tem mais, não é mais tão comum, né? Eu vejo que pelo menos o brasileiro não tem muito disso. A galera prefere ver vídeo, né? Exato. Porque eu acho que tá tudo na mão, tá tudo muito mais fácil. Com certeza. Não, e você quer fazer qualquer coisa nova que você quer aprender, você vai ver vídeo, você vai jogar no YouTube. O que é mais fácil? Você vê um vídeo ensinando você fazer montar um roche, é que tem ou você ouvir por áudio não dá, né? Exatamente. Como que eu vou ensinar a mostrar como é que monta. Se eu falar, não, é bem soltinho, a pessoa vai deixar tipo um espaçamento gigante no roche. Sim. Fica ridículo. Exato. Mas aí, aí o Saka depois, ele decidiu sair do blog e fazer o negócio dele e tocou aí. Saiu, aí teve uma época no blog que eu falei assim, puta, acho que melhor, cada um já tem, o público já tem o seu perfil, então cada um faz o seu próprio canal e aí vocês monetizam, porque o blog eu não quero monetizar, eu nunca quis ganhar dinheiro com isso. Então eu falei assim, cara, o canal não vai ser monetizado, então eu não vou conseguir pagar nada pra vocês. Se vocês quiserem monetizar, fica a critério de cada um. Então cada um posta no seu canal e todo mundo posta no blog. E aí cada um faz o que quiser, não tem... se tem algum patrocinador, por exemplo, porque eu tinha os custos, né? Então todo o dinheiro era revertido nisso. Sim. Em pagar servidor e o cacete. Quanto mais acesso tem, você precisa de um servidor melhor pra aguentar um monte de gente acessando simultâneo. Exatamente. Então, revertia nisso, e aí sempre que eu ganhava coisa, distribuía pro pessoal. Falei assim, puta, cada um pode ter o seu próprio patrocinador e você ganha dinheiro, você quer fazer sua vida com isso, faz. Então, literalmente, você abriu o mercado, você iniciou e falou assim, eu vou começar a fazer a porra toda sem querer. Totalmente sem querer. Sem querer. As coisas foram acontecendo. Todos os canais nasceram de você, praticamente. Ah, não. Você foi o pai do... Você foi o pai do Arguile no Brasil. Querendo ou não. Eu não gosto muito de pensar nisso. Acho que eu fui o precursor, sabe? O pessoal viu que tinha um nicho ali e sempre... Puta, do blog, direto apareciam outros blogs e tal. Mas o pessoal não alimentava. Eu sempre fui muito dedicado. Eu acho que foi essa a única diferença, assim. Caramba, velho. Nossa, isso é muito bizarro, porque, tipo, mesmo eu lendo, eu peguei até uma época depois, assim, que começou, eu comecei a ler desde o início, eu não achava que era um trampo tão grande, assim. Primeiro, eu já tive blog, cara, e não tem nada a ver com o assunto, mas eu tive blog e eu alimentava, tipo, uma vez a cada 2 semanas. Sim. E era, tipo, e eu sentia já um puta acesso, eu falava, caralho, tá estourando. Então, foi o que eu te falei, cara. Bateu 10 acessos no dia, 15, 25 acessos, eu achava demais. Eu falava, puta, como que isso é possível? Eu não tô divulgando em lugar nenhum. Tem gente pesquisando sobre. E isso me motivava cada vez mais a criar as coisas. Porque até o Google, na época, não era, tipo, a melhor plataforma do mundo. E tinha suas dificuldades. Você jogava na Arguile lá, aparecia milhões de coisas. Pra aparecer o blog seria difícil. Só com visualização pra caralho. Sim. Então quer dizer que tava bom. Não, e logo começou segunda página, primeira página do blog, entendeu? Você jogava Arguile lá, ou o Ruka, ou tinha as palavras-chave, como eu manjo dessas coisas, eu conseguia otimizar também, né? Hoje, agora vamos chegar no cenário atual. Qual é a sua frequência em fumar Arguile? Cara, muito difícil. Sério? Sério.
não sei, acho que tudo que aconteceu, tem muita mutreta nesse mundo, de marca, de briguinha, de não sei o que. Isso foi cada vez me broxando e não sei, acho que eu perdi o prazer que eu tinha. Hoje você trabalha com isso? Não. Não trabalha com isso? Nunca quis ter vínculo monetário com arguilha. Sempre foi uma paixão. Caramba, velho. E aí eu trampo com TI, e aí essa é a minha vida, eu trabalho em consultoria, loucura, nada a ver. Caramba, velho. E dificilmente fumo mais quando tá com o pessoal, tá com o pessoal da Pombo, tá com o Du, puta, vamos montar um arguile, vamos, e beleza. Mas eu nem carrego mais meu arguile no carro. Caramba. Deu uma bela de uma parada, assim. Nossa, então é só periodicamente, assim, às vezes no rolê, alguma coisa assim. Exato. Você fuma. E beber? Cara, também não bebo muito. Não é de beber? Não, eu gosto, mas moderado. Já fui muito loucão. Não chega. Ah, pá. Já fui muito loucão. Inclusive, essa cicatriz foi por conta de bebida. Tá vendo? Crianças não bebam. E adultos bebam com moderação, por favor. Exatamente. No hospital, tomei 4 pontos, é isso aí. Aí depois eu vou beber moderadamente. Eu falo que bebida te dá história de vida. Exato. É a melhor coisa do mundo. Mesmo não fumando sempre, você tem um fumo preferido hoje? Tenho. Qual que é? Chinosberry da Tangiers. Caralho. Eu tenho 1 quilo dele guardado em casa ainda. A hora que eu quiser voltar a fumar, ele tá lá. E hoje tem Kane também, tem alguns outros fumos que eu guardo assim que... Puta, a hora que eu sentar pra fumar, são esses fumos. Praticamente você gosta de tabaco mais forte. Gosto de tabaco mais forte. Black Tobacco. Tangiers é a minha marca preferida. Querendo ou não, é a marca mais forte no mercado. É a mais conhecida, assim, pra quem já fuma há algum tempo, porque ela tem um tabaco mais forte, tem uma história também bem aprofundada, bem legal. A gente fez até um vídeo falando sobre isso. Você não fez um vídeo? Fez um vídeo, Stifler? Isso. Fez um vídeo? Na live. Uma live, a gente fez uma live no Facebook, então procura lá. A gente falou um pouco sobre a história da Tangiers, muito show. No blog tem uma entrevista com o Eric também. Caralho, então, tá vendo? Já procura no blog. Na época que era escrito. Então a gente vai fazer o seguinte, vai deixar o link aqui embaixo pra vocês na descrição. Até porque no site da Tangiers é bem difícil você conseguir alguma coisa, porque o site é bem fechado, bem travadão. Mas é minha marca preferida, assim, de longe. Tem muita gente que não gosta, eu entendo. Não é pra todos os gostos, de fato. Mas, não sei, eu gosto de bebida forte, eu gosto de tabaco forte, café forte. Café forte. Você é paulista? Oi? Você é paulista? Sim. Então paulista gosta de café forte mesmo, normal. Chega de manhã na Eu padoca. trampo com TI, né, velho? Café o dia inteiro e café forte pra ficar acordado pra... Você trabalha com publicidade, imagina. Não, nossa. Vira noite, madrugada, arregaçando no café. Né, velho? Mas, velho, fico feliz de você ter aceitado o nosso convite, de ter vindo Velho, aqui. sempre que convidar... Puta uma história pra gente, mano. O nascimento dos youtubers no mundo do arguile. Eu posso falar isso com todo o coração, assim. Eu tava planejando com a galera, eu falei, gente, na boa, vocês podem gravar qualquer pessoa. Eu quero gravar com o Barreiros porque, mano, é um puta cara. É um puta cara que eu quero muito conhecer e trocar uma ideia da hora com ele, porque, mano, é do caralho. Então, velho, muito obrigado. Obrigado a você pelo convite. Por colar aqui. Eu não terminei a breja, mas ele terminou a dele. Show de bola. Rápido. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho de notificação que eu acho que fica desse lado dele, se pá, deve ser do lado dele. E se você quiser ver vídeos próximos do blog, vamos ter volta do blog do Arguile? Vai ter blog, novidades em breve. Novidades em breve? Novidades em breve. Vai ter Dá um like lá na página do Facebook também. Rapaz do céu. No blog do Arguile e se acompanha. Menino do céu. Faz o seguinte, se inscreve no canal, espera as novidades chegar, ativa o sininho lá. Também. Que vai vir um bagulho, vai vir louco, moleque. Fechou. E você Então vai fazer é isso. participação também. Eita, rapaz. Vamos ficar bêbado lá? Fazer collab, vamos? Então beleza. Então é isso, um beijo no coração de vocês. Aquele abraço. Beijo na sua bochecha.